Olá pessoal, no vídeo anterior a gente estava falando aqui um pouco sobre a definição, né, de integral de linha, integral de linha de campos, no caso aqui, né, de campo vetorial, e a gente viu, né, partindo da ideia de introduzir uma forma de calcular o trabalho, né, realizado para deslocar um determinado objeto sofrendo o efeito de um campo, né, de forças aí de um ponto A para um ponto B, por exemplo, o campo gravitacional, né? Você pensa no campo gravitacional, você quer calcular o trabalho realizado para movimentar um objeto de um ponto para o outro, mas só que não em linha reta, mas ao longo de uma curva. A forma de fazer isso é assim, calculando essa integral de linha do campo com relação a uma parametrização, né? E no caso a parametrização tem que ser justamente uma que começa no ponto da onde o objeto está partindo e termina no ponto onde o objeto chega, né? Enfim, então agora eu quero avançar aqui nessa ideia, né? Uma coisa que eu tinha comentado e agora eu vou tentar deixar um pouco mais claro é que essa parametrização, digamos assim, a orientação dessa parametrização é importante, né? Eu não estou preocupado apenas, como acontecia no caso de integral de linha de função, com o comprimento de arco da curva que era calculado independentemente da parametrização como sendo o módulo do R' vezes o dt, né? Eu estou preocupado também com esse movimento, digamos, a direção em que está movimentando. Então, se você muda, digamos, essa partícula, né, pensando do ponto de vista do trabalho, né, começa no ponto Q e vai para o P, o trabalho ele é menos o trabalho daquela que começou no ponto P e foi para o Q. Né? Então tem essa questão do sinal que vai alterar a depender da parametrização. E de fato, se você pega aqui, ó, você pega uma parametrização R, né, de T, né, parametrizada aqui com T entre A e B. Né? Então, digamos aqui que a pergunta, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma parametrização definida a partir dessa R aqui, que eu vou chamar de S, né, que essa aqui começa no ponto R de A, né? Vamos pegar uma que começa no R de B e termina no R de A, né? Então vamos pegar assim, S de T igual a R. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui A mais B menos T, né? Então o que acontece? Quando eu pego aqui e pego T variando de A até B. Né? Quando eu pego T igual a A, eu estou no ponto B. Né? À medida que o T vai variando e chega em B, quando T igual a B, eu estou no ponto A. Né? Porque eu estou pensando nisso aqui, né? No que está aqui dentro do R. Então, quando T igual a A, eu estou no R de A, na verdade. Né? No R de B. Né? E quando T igual a B, eu estou no R de A. Né? Então, estou pegando justamente, você está com uma curva aqui, né? Por um lado, essa parametrização R, ela está orientada nessa direção aqui, né? Essa aqui. Por outro lado, a parametrização, pensando que esse aqui é o R de A, né? E esse aqui é o R de B. Né? Por outro lado, essa reparametrização, essa mudança de variável que eu fiz aqui, nessa S, vai fazer essa curva ficar orientada nesse sentido. Né? A pergunta aqui é, o que, que acontece, qual que é a relação que existe, né? O que, que acontece aqui quando eu calculo a integral sobre C de f dr e qual que é a relação que existe aqui, é uma pergunta, né, com a integral sobre C de f ds. Né? Essa é a pergunta. Né? O que eu comentei com vocês que vai acontecer nesse caso aqui vai aparecer um menos aqui, né? E eu vou mostrar isso, tá? Vou mostrar isso. Deixa eu apagar aqui. Então, qual que é a integral? Vamos fazer a integral sobre S e ver onde a gente chega, né? A integral usando a parametrização S, aqui, por definição, é o quê? Lembrando a definição que eu acabei de mostrar para vocês ali, a integral de A até B, né? Porque o T aqui está variando de A até B nos dois casos, né? De F de R, de S aqui, né? De T vezes, produto escalar, né? S de T
dt. Mas o que é a S? A S é nada mais do que a R de A mais B menos T, né, vezes R' de A mais... Quer dizer, né, aqui é R', né? Coloquei errado. Né? Primeiro, né, vamos ver aqui quem que é S' de T em função de R. Né? Isso aqui vai ser igual a derivada do de dentro, que é R' de A mais B menos T, né? Só que com sinal de menos, porque tem um menos aqui, né, no T. Então, aqui vai ser menos R' de A mais B menos T, dt. O que eu posso fazer aqui? Vamos fazer uma mudança de variável para isso ficar uma integral de, de f na parametrização R. Qual que é a mudança boa? Eu quero mudar o que está aqui dentro por um parâmetro só. Né? Então, o que eu quero fazer é isso aqui. Ó. É U igual a A mais B menos T. Né? A mais B menos T. Então, o du é igual a menos dt. Né? Veja que já temos o menos aqui de fora, né? Aparecendo aqui. E aqui, parênteses aqui, né? Aqui eu estou integrando de A até B, o U está variando de B até A. Né? Então vai ficar integral de B até A, né? De F de R de U, né? Vezes R de U de U, né? Porque o dt com esse menos dá o du. Mas ficou invertido aqui, o sinal de integração. Então, eu estou integrando de B até A e não de A até B. Então, isso aqui não é a integral sobre C de f dr. Né? Aqui vai ser a integral. Eu preciso inverter esse sinal aqui, mas para inverter o sinal eu tenho que colocar um menos. Então, vai ficar a integral de A até B. Quer dizer, eu já posso colocar direto. Né? Se eu inverto o sinal, vai ficar integral sobre C de f. Aqui é f, tá? Ficou de f. Deixa eu apagar e colocar de novo, ficou confuso aqui, né? De f vezes dr. Então veja, aquilo que eu afirmei, né? Se você muda a orientação da curva, que foi o que eu fiz aqui, né? O que vai acontecer é que, na prática aqui, é que você está invertendo o sinal da integral de linha. Então a integral de linha ela depende da parametrização da curva, porque é a parametrização da curva que te diz algo a respeito de onde a coisa está começando e onde está terminando. A curva em si, como um objeto, uma linha no espaço ou no plano, ela não importa como que você, aonde começou, aonde terminou. Mas quando você dá uma parametrização, ela te dá essa informação a mais. Ela não está te dando só o traço quando você fala de uma parametrização, ela está te dando a informação de em qual ponto você está em um dado instante de tempo. Então, em qual ponto você está no tempo inicial, qual que você está no tempo final. Né? Não necessariamente precisa ser tempo, né, esse T, né, mas muitas vezes é isso que significa. Né? Então, só estou usando isso para ajudar aí no entendimento. Enfim, é importante ter claro, né, que aqui no caso depende do caminho, né, e depende desse jeito do caminho. Né? Quando você inverte a orientação da curva, você pega uma parametrização com orientação invertida, o que vai acontecer é que vai mudar o sinal. Né? Vai mudar o sinal. Então, a partir de agora, quando a gente está trabalhando com campos vetoriais, né, esse tipo de integral aqui, sempre essa questão do sinal vai ser uma coisa relevante que você não pode desprezar, como a gente podia fazer até o momento, porque aparecia o módulo do R' e aí não importava o sinal. Né? A partir de agora isso vai começar a influenciar nas nossas análises aqui. Tá? Então, seguindo aqui, né, eu falei que eu ia dar mais duas interpretações nesse vídeo, que é a interpretação de circulação, né, ou escoamento, né, ao longo de uma curva, né,
e também a circulação e escoamento é essencialmente a mesma coisa, só que normalmente o termo circulação é utilizado para curvas fechadas, né? E também a noção de fluxo, né? De fluxo. Então vamos discutir esses dois assuntos aqui agora, né? E, e ver aqui se dá para fazer pelo menos um exemplo sobre isso aí. Então, primeiro, a ideia de escoamento, né? Barra circulação, né? Então você tá, essa situação aqui, né? Você está com uma curva aqui, no espaço, no plano, tanto faz, né, C. E aí você tem um campo de velocidades aqui, imagina aqui, um campo F, né, de velocidades aqui, né? O que importa aqui mesmo para a gente é esse campo ao longo dessa curva aqui, né? O campo pode estar definido no plano inteiro, mas eu quero saber ao longo dessa curva, né? E aí, essa noção de escoamento, né, ao longo da curva, ela tem a ver com tem a ver com essa, digamos, deixa eu ir para outra página aqui, desenhar isso ampliado. Então, você está com a sua curva aqui, né? Imagina num pontinho R de T aqui, né? Você tem o seu vetor F aqui, né? Que é o campo nesse ponto específico, né? O vetor, o campo vetorial, né? Mas eu estou olhando só para em um ponto específico da curva, né? O que é o escoamento? Tem a ver com a quantidade, né, desse fluido que está escoando, né? Está escoando aqui nessa superfície ou no espaço, pode ser também, né, numa região espacial, ao longo da curva, né? É quando você quer contabilizar ali o quanto desse fluido está escoando naquela curva em questão, né? Como é que você faz isso? Você tem que olhar para esse campo de velocidades do, do fluido, né? Só que só para a componente dele é isso que você quer, é isso que a gente quer definir como escoamento, né? É justamente a componente do campo de velocidade, só que só no vetor tangente, né? Então você pega esse vetorzinho aqui, ó. Imagina que esse aqui é o seu vetor t, né? Lembra lá do t, que é o vetor tangente, que é você pegar o r' e dividir pelo módulo do r'? Então, quando você projeta esse seu... E lembra que ele é unitário, né? O módulo desse vetor aqui é 1. Então, quando você projeta esse seu vetor f aqui e olha para essa componente aqui, ó, essa componente essa projeção aqui, né, do vetor f no vetor t, é isso que, quer dizer, essa quantidade aqui, né, o tamanho desse vetor, melhor dizendo, né, só que o tamanho entre aspas, né, levando em conta também aqui a direção para onde ele está apontando, né, por exemplo, esse t aqui, esse aqui eu estou supondo que a curva tá orientada para cá, né? Se a curva tivesse orientada para cá, né, esse t estaria para cá e consequentemente aqui você ia tomar você queria olhar o tamanho dessa componente só com sinal negativo. Então você está olhando o quanto está escoando ali ao longo da curva e fazendo um balanço entre o que está indo na direção da orientação da curva e o que está indo na direção oposta, né? E vendo o balanço geral disso aí, né? Então você quer contabilizar digamos, esse balanço geral. E o que é esse, esse, esse valor aqui, né? Dessa componente aqui, ou dessa projeção do vetor f no vetor t? É justamente o f produto escalar com t, né? O f produto escalar com t te dá justamente essa projeção aí, né? Não é difícil ver isso, né? Pensa aqui assim, né? Vamos olhar para esse triângulo aqui, né? Ó, só para você ficar convencido disso, né? Quando você olha para esse triângulo aqui, ó, e olha para esse ângulo aqui entre o vetor t e o vetor f, primeiro, a gente sabe que esse produto escalar aqui, por definição, é o módulo de f, módulo de t, vezes o cosseno de θ, né? Mas isso aqui, na verdade, é o módulo de f vezes o cosseno de θ
porque o módulo de t é 1 aqui, o t é um vetor unitário, né? E por outro lado, né, o cosseno de θ aqui é igual ao módulo desse, vamos chamar de P, esse vetor aqui, ó, módulo de P, né, que é o cateto adjacente, sobre o módulo de F, né, que é a hipotenusa. Então, quando você troca o cosseno aqui, ó, isso vai dar o quê? Isso vai dar justamente o módulo de P. Né? Isso porque eu estou pensando na mesa, se eu tivesse nessa outra situação aqui, né, que está invertido, aí eu não poderia falar que é poderia falar que o cosseno de θ é exatamente o comprimento do vetor ali, né? Enfim, você teria que olhar para esse ângulo aqui, mas enfim, aqui já acho que já dá para ficar convencido de que, de fato, isso aqui, o produto escalar entre f e t, né, é até uma coisa que se discute lá no curso de geometria analítica aqui no Cefet, né, e no curso de Gaab, né? Então esse produto escalar é a componente do vetor f nesse vetor t aí, né? Então, com isso, né, o que a gente pode concluir aqui? Que se você quer calcular, então, a soma, né, de todas essas componentes aí, né, você tem que somar isso ao longo, né, da curva, né, ao longo... Quer dizer, eu estou olhando para isso num ponto, né, mas quando eu olho para um comprimentozinho de arco ali, eu preciso pegar cada uma dessas componentes e multiplicar por um comprimento de arco, né, que aí eu vou conseguir descobrir essa soma ao longo de toda a curva, né? Na prática, quando a gente fizer essas contas, a gente vai chegar no quê? Então, que esse escoamento, né, vai ser igual ao quê? A integral sobre a curva desse produto escalar aqui, ds. ds. Enfim, aí você tem justamente aquela definição, né? É até uma forma... É por isso que eu falei, né, no vídeo anterior. Essa anotação às vezes te ajuda a entender certas propriedades aqui, né? Fazer uma interpretação mais física do que está acontecendo. E foi o que aconteceu exatamente agora. A gente caiu justamente naquilo que a gente já tinha visto, que era a definição do que? De F vezes dr sobre C. Ou seja, a integral de linha desse campo. Então, a integral de linha, se você tem... Basicamente o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, interpretando a integral de linha de um campo F como sendo o escoamento ao longo de uma curva, né? Quando esse campo, evidentemente, representa um vetor velocidade aqui, tá? Quando, tá? Até uma coisa que eu acabei escrevendo errado lá nas notas de estudo, né? Eu esqueci de observar que a gente chama isso de circulação quando a curva é fechada, né? Isso é chamado muitas vezes de circulação, mas é só na situação em que C é fechado, né? Quando C é fechada, né? E quando eu falo de uma curva fechada, vocês já devem saber que é R de A é igual a R de B. Né? Então, sei lá, asterisco aqui é a circulação. Então é só uma terminologia, né? Isso não é tão relevante, é só para a gente ficar consciente aqui de que existe esse termo também que é equivalente ao escoamento, mas no caso específico em que a curva é fechada. O escoamento ao longo de uma curva fechada é chamado de circulação. Tá? E por fim, né, talvez aqui vai ser a parte um pouco mais chatinha, né, da gente justificar, né, a gente tem a noção de fluxo. Né, e o que a ideia geométrica aqui, né, da noção de fluxo é o seguinte, a gente vai pensar isso aqui só em R2, tá? Não vou, vamos pensar aqui o fluxo de um campo bidimensional, tá? De R2 em R2. Na verdade, você pode pensar aqui de um domínio, né? E pensa que o domínio é esse D aqui. Né? Aliás, enfim, pensa no domínio como esse D aqui. Imagina que você quer... O que você tem aqui? Você tem um campo esse campo F aqui, ele representa um campo de velocidades, né, de um fluido que está escoando aqui, né, e por essa região D. Né? Pode pensar assim, sei lá, essa região aqui, a parede dela é uma parede que tem tem um líquido ali dentro dessa região, e a parede ela tem certos furinhos e o líquido consegue escoar para fora, derramar, né, para fora desse recipiente, aí, digamos. Você quer saber a quantidade de líquido que está derramando ali, né, que está
Qual que é o fluxo de líquido através dessa fronteira ou para fora dessa região? Como é que você faz isso? Você precisa... Então você vai ter esse campo de força que faz o fluido tender a ir para fora, né? Que ele precisa estar definido aqui em cima dessa fronteira para você conseguir fazer esse cálculo. Digamos aqui. Imagina que esse aqui é o seu... Deixa eu fazer um desenho melhor aqui, só um minutinho. Então, digamos aqui que aqui você tem o seu F aqui, sua força F, né, num pontinho. E aí você quer ver o quanto dessa força, né, mais ou menos aquela ideia da projeção na tangente, só que aqui eu quero ver o que está indo para fora, né, não o que está deslizando na parede, né, que seria a ideia de escoamento, mas o que está indo para fora, né, que está tendendo a sair dessa região. Né. E para fazer isso você precisa olhar para a componente dessa F aqui na direção de quem? Da normal, né, da componente normal dessa... ou seja, do vetor que é normal e unitário aqui, né, a essa fronteira. Né. Bom, a gente vai ter que discutir algumas coisas aqui, né? Quem que é esse vetor normal e tudo mais. E não é só normal e unitário. A gente precisa que ele seja um vetor normal, unitário e exterior, né? Porque eu estou falando de sair. Se você confunde a ideia do fluido que está saindo com o que está entrando, você acaba errando no cálculo. Né? Porque você pode ter uma região que está submersa numa outra região, por exemplo, pensa aí numa célula, né? Ela tem uma membrana ali, né? Aquela membrana celular, e tem fluido que entra e que sai. Né? Então você precisa fixar o seu cálculo. Você está calculando o que está saindo ou o que está entrando. Né? Se você está calculando o que está saindo, o que está entrando, ele vai ser contabilizado negativamente nessa sua conta. Né? Se você está calculando o que está entrando, o que sai deve ser contabilizado negativamente. Então você tem que escolher se você está olhando para o campo de vetores normais, apontando para fora ou para dentro, porque é ele que vai te dizer se você está fazendo o cálculo. Se no seu cálculo você está contabilizando o que está saindo ou entrando. Aqui eu vou fazer todas as contas pensando do ponto de vista do vetor normal exterior, que é meio que padrão a gente aqui na matemática trabalhar com normal exterior. Né? Raramente você vai ver alguém falando, não, vou fazer todas as contas com normal interior. Né? Normalmente a gente faz isso com normal exterior. Então, do ponto de vista físico, o que significaria isso? Eu estou contabilizando o que está saindo. Então, por exemplo, se na hora que eu fizer essa conta der um número negativo, quer dizer que está entrando. Né? Se der um número positivo, quer dizer que está entrando mais líquido do que está saindo, se der negativo. Né? E se der positivo, está saindo mais líquido do que entrando. Né? Porque eu estou contabilizando como positivo aquilo que sai. Né? Então poderia muito bem, né, acontecer do seu campo de força ser mais para dentro aqui, né, e a projeção no normal contabilizar algo negativo, digamos aqui. Né? Ou seja, esse campo de força está fazendo entrar um líquido aqui e não sair. Né? Beleza? Então, na verdade, aqui é até bom a gente tirar esse... A F, muitas vezes, ela não está... Você está pensando numa coisa que não exatamente é restrita a essa região, apesar de que basta você conhecer o campo de forças nessa região. Né? Na verdade, só na fronteira é suficiente para saber. Né? Mas o líquido mesmo, o fenômeno, ele acontece numa região maior, não só nessa região D aqui. Né? Então vamos lá. Vamos parar, vamos pensar juntos aqui. Né? Deixa eu só voltar. Aí, pronto. A situação é essa aí. Né? Então a gente quer olhar para essa, vamos ver aqui, para essa projeção aqui, ó, no vetor normal. E aí a mesma ideia que eu já justifiquei ali para o caso de escoamento, né? Quem que é essa componente? É F vezes N. Né? F vezes N. E aí, se você quer calcular ao longo de toda a curva, aqui, né, o que você tem que fazer? Calcular sobre a curva o ds. Né? Então, a priori é isso. Né? Essa é a definição aqui, né, de fluxo. Tá? Fluxo. Essa é a definição de fluxo. Digamos, como é que a gente pode escrever isso aqui? Como é que ele escreve? É fluxo através de C. Né? Aqui não fica bom falar ao longo, porque a gente, quando estava falando de escoando, a gente falava
ao longo, né? Porque estava escoando na curva. Aqui está saindo, está passando pela curva esse líquido, né? Então é através dessa curva, né? Mas primeiro, o que é N, né? Aqui, né? A gente nem sabe direito o que é N. Nesse caso aqui, o T a gente até sabia, né? Nessa fórmula anterior aqui, não precisou ficar discutindo muita coisa, porque a gente sabia quem era o T, inclusive viu que isso aqui era exatamente o integral de linha do campo. Era exatamente a integral de linha do campo. Mas aqui não, aqui a gente tem um integral de linha de uma função, né? A gente não tem um integral de um campo vetorial, a gente tem um integral de linha de uma função aqui. Mas dá para a gente enxergar isso como um integral de linha de um campo, né? A pergunta é, que campo é esse? Né? Que campo é esse que a gente pode ver como um integral de linha? E mais, na verdade, vai dar para a gente ver isso aqui, né, numa forma que é muito usual, né, que eu não introduzi essa notação para vocês ainda, que é escrever a integral de linha de um campo na forma diferencial. Tá? Na forma diferencial. Então eu vou aproveitar, né, que eu estou nesse contexto aqui, vou justificar com vocês como que a gente pode escrever isso daqui e já introduzir essa notação dessa integral na forma diferencial. Tá? Qual que é a ideia aqui então? Né? Primeiro, essa questão de eu estar querendo olhar para o N como sendo um campo exterior, você tem que tomar o cuidado de tomar sempre a sua parametrização dessa curva num sentido, né? Aí você tem que ver se é o sentido horário ou anti-horário, né? No caso aqui, vamos pensar, né? É aquela questão da regra da mão direita. Para eu conseguir definir esse vetor N, eu vou olhar aqui para o meu... Imagina que paralelo à tela, ortogonal à tela aí que você está vendo, o vetor K, né? Imagina que eu tenho aqui o X aqui, assim, o X aqui, o Y aqui e eu tenho o eixo Z aqui que é ortogonal à tela, né? Aqui, saindo daqui desse pontinho que eu desenhei na origem, né? Então, eu posso pensar aqui nessa região, né? Nesse vetor normal, como sendo justamente um produto vetorial. Entre quem? Entre o vetor t, né? Que é o vetor tangente, e esse vetor k, que é o vetor que está na direção do eixo z aqui. Né? Deixa eu desenhar isso em perspectiva aqui para vocês entenderem melhor. É como se minha região D estivesse aqui, e aqui é o x, aqui é o y, aqui eu estou com o vetor normal, ó, n. Né? Então, quem é o k? O k é justamente esse aqui, ó, é o vetor unitário na direção do z. Né? Ficou ruim para enxergar aí. Deixa eu desenhar de outra cor aqui. Né? Então, o k seria esse cara aqui, ó, esse vermelhinho aqui, o k. Né? E o vetor tangente, t, é isso aqui, ó. Então, para eu ter o n exterior, eu preciso fazer um vetorial entre t e k. Né? Aí a pergunta vai ser, eu faço t vezes k ou k vezes t? Né? Aí você tem que fazer a regra da mão direita. Né? Se você faz t vezes k, você tem que pensar aqui. Você coloca a mão na direção do t e gira ela na direção do k, para onde ficar o seu dedão é para onde está o n. Então, do jeito que eu desenhei aqui, foi um bom desenho. Né? Se o t está na direção anti-horária aqui, dessa curva, voltando para essa aqui, né? Você pega o t aqui, você pega a curva parametrizada no sentido anti-horário, né? Lembrando que eu estou falando de uma curva sempre fechada nesse contexto. Né? O seu vetor tangente ele vai estar apontando sempre nessa direção, e quando eu faço o vetor tangente vezes o k, né? O n vai ficar para fora. Né? Se eu fizesse o k primeiro, e depois o t, o n ia ficar para dentro. Né? Então, quando que é interessante eu fazer o k primeiro e depois o t? Se por acaso eu tiver com a parametrização que está no sentido horário, né? Que aí eu faço o k vezes o t e aí o n fica para fora, né? da curva aqui. Né? Então, é isso que você tem que pensar. Né? Dá até para você fazer essas contas pegando a parametrização da curva no sentido horário e não anti-horário, né? Mas aí você tem que tomar o cuidado de, na hora de montar quem é o n, né? Aqui, você ao invés de fazer t produto com k,
você teria que fazer K produto com T, né? Mas aí como eu vou fixar aqui nessas contas que a curva está parametrizada no sentido horário, aí eu pego T vezes K, tá bom? Então, que fique claro isso, né? Eu estou pegando T vezes K aqui e não K vezes T, porque eu estou fixando aqui R no sentido anti-horário, tá? Anti-horário, isso é importante. Como eu fixei no sentido anti-horário, eu posso pegar N igual a T vezes K para que eu, de fato, tenha um normal exterior e não esteja calculando a quantidade de fluido que está saindo e não a quantidade que está entrando, né? Então, beleza. Essa é a situação, né? Aí eu posso reescrever isso aqui. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Eu posso reescrever esse fluxo aqui, né? Como sendo, então, o quê? Deixa eu escrever aqui. Então, fluxo é igual a integral sobre a curva de f produto vetorial, desculpa, f produto escalar, né? Com t vezes k ds aqui, né? Agora a questão é a seguinte: eu quero transformar isso aqui, né, digamos, numa integral de linha de um campo, né? Para eu fazer isso, seria interessante eu permutar essas coisas aqui e jogar esse t aqui para fora, né? Por quê? Porque quando eu jogo esse t para fora, eu consigo fazer aparecer o r' ali de fora, né? Então vamos fazer isso, né? Quando eu permuto aquilo ali, eu preciso colocar um sinal de menos, né? Integral sobre c de t, né, vezes f produto vetorial com k, né, ds. E aqui inverter essa ordem aqui não tem problema, né? Eu posso inverter a ordem de t com, quer dizer, né, eu posso, aqui outra coisa que eu posso fazer, só para ficar mais simples aqui, é escrever isso aqui assim: tira esse menos ali e deixa a integral sobre c de, aí eu vou permutar isso aqui, né, o f com k, né? Então vai ficar k vezes f, né, produto escalar, aqui é vezes produto vetorial, né, vezes o t ds, né? Ou seja, na verdade, isso aqui é o que? É a integral sobre c dessa função vetorial aqui, ó, k vezes f, que é uma função vetorial também, né, vezes... Deixa eu fazer passo a passo aqui só para vocês entenderem, né? Na verdade, o que a gente tem aqui é isso aqui, ó, k vezes f. Lembrem aqui, ó, que o t ele é igual, o TDS aqui, né, vai ser igual ao quê? O R' de t, né, dividido pelo módulo de R' de t, módulo de R' de t dt, né? Esse t é isso aqui, né? E o ds é esse aqui, ó, vezes o módulo, né? O módulo vezes dt, né? Então, o que vai acontecer? Você pode cortar isso com isso e você vai ter o R' aqui. Então, aqui vai sobrar o quê? R' de t, produto escalar aqui, né? dt, né? E aqui, na verdade, você está com a integral de, digamos, de a até b aqui, né? E o que é isso aqui? É justamente a definição da integral sobre a curva k vezes f vezes dr, né? Aqui, é a integral de linha desse campo. Então, em suma, o que a gente pode dizer aqui? Que você consegue escrever esse fluxo, né, através dessa fronteira aí, dessa curva, como sendo a integral de um campo vetorial que não é exatamente o campo dado, né, o campo f, mas uma modificação nesse campo f. E que modificação é essa? É justamente esse produto vetorial aqui, né? Deixa eu escrever isso de um jeito um pouco melhor. Quem que é o produto vetorial de k vezes f?
Aqui a gente pode, vamos chamar F, esse campo F aqui, como eu falei que é um campo bidimensional, de mxy, nxy aqui, né? Vamos chamar ele assim, né? E só por simplicidade eu vou omitir o x e o y aqui nas contas, né? Então, quem que é esse produto vetorial aqui? Esse produto vetorial é igual ao determinante de ijk, né? De k, que é 0, 0, 1, né? E como eu estou pensando isso aqui em R3, aí eu estendo esse campo aqui como sendo 0 na última coordenada, que ele é um campo que está definido só em cima do plano xy, mas eu estou fazendo as contas em R3 agora, porque eu introduzi esse k a mais para conseguir achar esse vetor normal. Tá? Então aqui vai ser mn0. Tá? Então tem que fazer esse produto aqui para descobrir então como é que é a cara desse campo em função do campo F. Né? Como é que é? Quando você faz aqui o i vezes o determinante desse cara aqui, né? Vai ficar i vezes, vai ficar menos, vamos colocar assim, menos ni, né? Ni. Quando você faz j vezes o determinante desse carinha que vai sobrar, que é essa coluna com essa coluna aqui, vai dar menos, como é o j que tem subíndice 1, 2, né? Aí 1 mais 2 é 3, então vai ficar aquele menos 1 elevado a 3, vai aparecer um menos aqui. Então vai ficar menos com menos do determinante aqui, mais mj, né? E a última coordenada, que você vai olhar para essa submatriz aqui agora, vai dar 0, porque ela tem uma linha nula, né? Mais 0k. O que é de se esperar, né? Você está fazendo um produto vetorial de uma coisa que está na direção de z com uma coisa que está na direção, que está no plano xy, isso tem que dar um vetor no plano xy, né? Ele não pode sair do plano xy. Então, é de se esperar que a última coordenada dê 0 mesmo, como deu. Né? Então, beleza, a gente está nessa situação aí, a gente sabe quem é o campo, né? Quem é esse campo que aparece aqui na definição de fluxo, né? Então, a gente pode escrever isso daqui, né? Isso implica que fluxo é igual a integral de sobre C, né, desse campo aqui, ó, vou colocar o campo agora. A primeira coordenada é menos n, né, e a segunda coordenada m, né, vezes dr. Esse é o campo. Né? Agora deixa eu só fazer umas continhas aqui para vocês perceberem que dá para a gente escrever isso aqui de um jeito um pouco diferente, né, e já aproveitando isso para introduzir o que a gente chama de forma diferencial. Né? Vamos pensar aqui que essa parametrização R, dessa minha curva aqui, ela é da forma R de t igual a x de t, y de t. Tá? X de t, y de t. Então, quando eu faço esse vezes dr, o que eu estou fazendo na verdade? Fazendo a integral de a até b de n. É claro que é n aplicado no r, mas eu vou omitir isso aqui, tá? Só para ficar mais fácil as contas, nm, depois se for necessário eu faço isso aparecer ali na frente, vezes o r' aqui. Quem é o r'? X' de t, y' de t, dt. Né? É essa conta que a gente está fazendo, mas isso você pode reescrever assim, ó. É igual a integral de a até b, né? menos n vezes x' de t dt, mais integral de a até b, m, y' de t, dt. O que a gente faz normalmente aqui? Essa integral aqui, ó, essa primeira integral, a gente denota ela assim, ó. Integral sobre c, aqui, de n, menos n, né? Vamos colocar o menos aqui para fora. Menos n dx, tá? Isso é uma notação que eu estou introduzindo. É uma notação na forma diferencial que a gente fala, tá vendo? Esse x' vezes o dt, a gente chama isso de dx aqui nesse contexto, quando é o integral sobre uma curva. Tá? E esse segundo aqui, ó,
a gente denota do mesmo jeito, integral sobre C de m dy, tá? Quando eu escrever isso, dx ou dy no contexto de uma integral sobre uma curva, eu estou querendo dizer que esse elementozinho aqui de comprimento dessa integral, ele é atualizado só em função do x', né? Não em função do módulo do r', como acontecia lá na integral ds, né? Quando eu escrevia ds, que era um comprimento de arco. Né? Aqui não é um comprimento de arco, só tem a ver com esse x' aí. Né? E, por simplicidade, muitas vezes a gente vai escrever omitindo um desses símbolos de integral aqui. Né? Então, por exemplo, isso aqui eu posso escrever assim, ó, integral sobre C. Muitas vezes isso vai aparecer para vocês assim, ó, m dy menos n dx, né? Onde esse n menos n dx vem daqui e esse m dy vem daqui. Veja que isso aqui a gente chama de forma diferencial justamente porque isso aqui está aparecendo como uma diferencial, né? Aquela notação que a gente usava para dz, por exemplo, né? dz igual a alguma coisa aqui, m dy mais n dx, por exemplo. Né? É justamente o que a gente chama de dz. Né? Mas o que é isso, quando aparece esse tipo de coisa aqui? Né? Isso é só uma notação. Né? Só uma notação. A notação é essa aqui, ó. Aquela que apareceu automaticamente ali quando a gente foi na verdade, abrir essas contas aqui. Então a notação é essa, por exemplo, a integral sobre C de uma função, né, f dx é igual a integral sobre C de f de, quer dizer, né, melhor dizendo, né, vai ser a integral de a até b, né, de f de r de t, né, x' de t dt, onde esse x' é justamente a primeira coordenada da parametrização r. Né? Se você quiser fazer aqui a integral sobre c de f dy, isso vai ser integral de a até b de f aplicado na parametrização da curva. Né? Aqui y' de t dt. Né? Se você tiver com uma curva parametrizada em R3, você poderia fazer também aqui, ó, integral sobre C de f dz, né? Aí o que seria isso? A integral de A até B de f aplicado na curva, R de t, z' de t dt. E é claro que essa situação só vai acontecer no caso que você estiver integrando sobre o R3 aqui, né? Então aqui é exatamente essa notação que a gente está usando, só que no caso da primeira aqui, a gente está juntando, né, essas coisas. Por exemplo, se você fizesse aqui, vamos explorar essa notação aqui. Né? Se você fizesse a integral sobre C de f dx mais h ty mais g dz. O que você está querendo dizer com isso aqui? Né? Você está querendo dizer que você está integrando sobre a curva C o campo f dr, né? Onde esse f aqui é nada mais, nada menos que o f hg. Né? Porque veja, quando você faz essa conta aqui, ó, e você pensa o r como sendo o x, y, z aqui, né? X de t, y de t, z de t, esse produto escalar vai gerar justamente esses três caras, que a priori seria assim, né? Três integrais assim, mas só que a gente omite esses dois últimos aí e deixa isso nessa forma que a gente chama de forma diferencial. Em suma, né, toda essa discussão era só para dizer que o fluxo através de C, né, de C, né, da curva C, de um campo F, vamos colocar assim, F de XY igual a MXY, NXY, é igual, quer dizer, né, o fluxo é o que, né? É a integral sobre C, aí veja, fica invertido, né? É M dy, né, menos n dx. Né?
nessa notação aqui, né? Diferencial. Foi o que a gente chegou aqui quando a gente fez essas contas com da definição de fluxo, né? Que é, você pode escrever assim, né? Esse produto com vetor normal, né? Mas fazendo as contas usando o vetor normal exterior, né? Então, estou pensando no fluxo externo, né? A gente poderia dizer assim, né? Ele vai ser, fazendo essas contas, vai ser exatamente essa fórmula aqui. Foi a fórmula que eu coloquei aqui. Então, tomem cuidado, né, para não confundir aí. Na verdade, a primeira coordenada aí do campo, ela ficou com dy, né, que seria a segunda coordenada da parametrização. E a segunda coordenada do campo, ela ficou com sinal de menos e com dx, né, que é a primeira coordenada da parametrização, tá? Então, só cuidado aí para não confundirem essas coisas, tá? Pelo tamanho do vídeo, já está muito longo, eu vou deixar para vocês darem uma olhada aí no exemplo, né? Não vai ser difícil fazer essas contas. Agora é uma questão de você entender essas notações mesmo e no fim você sempre vai cair num integral real aí, né? Deixa eu só montar um integral aqui para vocês terem uma ideia, né? Se você quer, eu vou pegar o exemplo que está no livro aqui mesmo, né? Se você tem o fluxo f aqui, o fluxo não, o campo f, né? X menos y mais i, né? Mais xj aqui, né? Você tem esse campo aqui. E você quer calcular o, o fluxo, né? Através da seguinte curva aqui, né? Da circunferência x² mais y² igual a 1, por exemplo. Você quer calcular o fluxo ao longo dessa curva aí, né? Através dessa curva, melhor dizendo, né? Através dessa curva, saindo de dentro dessa região, desse disco, né? Desse campo vetorial aí, né? O que você tem que fazer? Você tem que, primeiro, parametrizar, né? Pegar uma parametrização e aí, cuidado para pegar uma parametrização que está no sentido anti-horário, porque se você pegar uma que está no sentido horário, aí as contas ali mudam, você tem que pegar o n como sendo k vezes t e não t vezes k, então as coisas vão mudar de sinal, então tomem esse cuidado primeiro, né? Então r de t aqui vai ser, a gente já sabe que essa aqui é anti-horária, né? Cosseno de t, seno de t, né? Essa parametrização do círculo de raio 1, né? E a gente sabe agora que o fluxo aqui é igual a integral de sobre C, né? Vou escrever igualzinho tá ali em cima, né? Igualzinho tá eu defini, né? Vai ser essa primeira variável aqui, ó, m, né? Que seria, vou colocar já assim, x menos y dy, né? Menos a componente, a segunda componente desse campo vetorial, que é x dx, né? Desse jeito aqui. Como é que você resolve isso? Vamos montar a integral aqui agora. Aqui, veja que para pegar o círculo todo, você tem que pegar o t aqui variando entre 0 e 2π, né? Então, aqui vai ser a integral de 0 até 2π, né? Esse primeiro aqui, você tem que aplicar no campo, então vai ficar cosseno de t menos seno de t, né? Aqui vai ficar o y', então o y' é o cosseno de t, né? Porque aqui, seno de t, quando você deriva, né? O y' de t é igual a cosseno de t, né? Então vai ficar cosseno de t dt, né? Mais essa segunda componente aqui, que na verdade é menos, né? Vou colocar o menos aqui, menos, né? A integral de 0 até 2π do x, quem que é o x aqui? Cosseno de t, né? Cosseno de t, vezes dx, né? E quando eu coloco dx, o que significa isso? Pela notação que a gente acabou de introduzir aqui, vai ser justamente o... Voltando aqui, né? Ó, quando você coloca dx, eu quero dizer x' de t dt, né? Então, x' aqui vai ser menos o seno, então vai ficar mais seno de t dt. Eu só montei a integral aqui, né? Você tem que resolver agora cada uma dessas integrais aí, né? Já dá para ver aqui, ó, que essa aqui vai cortar com essa, né? Então, no fim, você só vai ter que resolver a integral de 0 até 2π de cosseno quadrado de t dt.
Então é isso, eu vou deixar para vocês resolverem aí, tá aí no livro também, se vocês quiserem dar uma olhada. No fim das contas aqui vai dar, pelas contas do Thomas aqui, vai dar π, esse resultado, tá? Então essa é a ideia, tá? Deem uma olhada nessa notação aí de diferencial, né? Até essa notação, inclusive, ela é bastante interessante porque ela está relacionada, né, com quando você associa, né, um campo aqui, se associa um campo com uma forma, né, um campo assim, f de esse campo aqui, né, por exemplo, f de fhg aqui, quando você associa esse campo com essa forma diferencial aqui, existe uma relação entre um conceito que é trabalhado de formas exatas, né, com o conceito de campos conservativos. Essas coisas elas são as mesmas coisas na verdade, né? E essas duas notações é bom que vocês consigam transitar de uma para outra sem muita dificuldade, que muitas vezes a coisa é falada na terminologia das formas diferenciais, né? E aí você diz, por exemplo, se uma forma é exata, se você quer analisar se uma forma é exata ou não, é equivalente a analisar se um campo é conservativo ou não. Essas coisas são equivalentes. Então, é bom a gente compreender tanto a relação entre essas duas terminologias, né, que eu acabei de mostrar para vocês, a relação é exatamente essa aqui, né, quanto as notações que aparecem aí e vão aparecer para vocês daqui para frente. Tá? Então, é isso aí. Bons estudos e até a próxima.